Estamos começando mais um MapaCast. Esse que é o podcast oficial da minha agência Mapa Digital. Toda quinta-feira, às 12 horas, aí na sua telinha. Minha gente, estamos aqui com uma pessoa muitíssimo especial. Hoje começa a Conferência de Mulheres. Vocês só vão ver esse episódio uma semana posterior. Mas nós estamos aqui com uma pessoa muito especial que veio pregar, né? E deixar aqui aquilo que o Senhor tem colocado e ministrado em seu coração na cidade de Garanhuns, Conferência de Mulheres 2025, grande expectativa no nosso coração pelo que o Senhor vai fazer. Não tenho dúvidas que foi e será, no caso, quando eu estou gravando aqui, será tremendo, e você que estiver assistindo pode ter certeza que foi tremendo. Irmãos, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Então, já se inscreve aí no nosso canal, nos ajuda a bater aí 8 mil inscritos aqui nesse canal e deixa o seu like. Pegue esse link também, se Deus tocar no seu coração, e compartilha aí com alguém, principalmente também com empreendedoras. Tenho certeza que esse podcast vai ajudar e abençoar muito mulheres, né, que empreendem. Mas sem mais delongas, vamos lá, quero apresentar essa mulher que é filha apaixonada por Jesus. Casada com Giba, que está aqui nos bastidores, tirando fotos, fazendo vídeos. Mãe de 4 filhos, 2 netas, e estão aguardando mais 2 netinhos aí chegar. Tá no forno, né, pastora? Sim, estão no forno. Ela que é multiempresária, tem negócios em 18 países aí no ramo da beleza. E estou aqui e quero desejar as boas-vindas, né? Welcome here, pastora Roberta Gomes. Muito obrigada, que prazer. Já gostei do welcome, né? Welcome here, já gostei. Já vi que vai ser um mix aqui hoje, Não né? se empolgue tanto, estou estudando, pastor. Então, mas já é o esticar, né? Jesus já começou te esticando no próprio podcast. Deus. Olha isso. Vê se dá um lugar bom. Amém. Tá só te tirando da zona de conforto, né? É verdade. Mas já quero agradecer. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada por abrir a porta da sua casa, né, para nos receber aqui, e que de verdade a gente possa estar compartilhando algo que o Senhor tenha estrategicamente para esse dia que você vai estar assistindo. Amém. Pastora, primeiramente gostaria, e é algo muito comum aqui no nosso podcast, a gente conversar um pouco sobre a infância dos nossos convidados. Sabemos que há muitos contextos diferentes e nesses contextos muitas pessoas se identificam. Então, eu queria que você nos contasse um pouco aí da sua trajetória, até mesmo da sua criação, né, da sua fundação e, enfim, sua filiação. Nos conte aí um pouco. Bom, eu sou a terceira filha de um casamento já tinham 2 antes, né, do meu pai com a minha mãe. Na realidade, os meus pais, a minha mãe meio que engravidou muito jovem. Meu pai também era bem jovem, para a época principalmente, eles eram jovens. Eles engravidaram, tiveram as minhas 2 irmãs mais velhas, todo mundo bem pertinho. Minha mãe era muito perto também, literalmente como eu fui também. E nós tivemos assim, eu tenho 11 meses para minha irmã, que está acima de mim, e 1 ano e pouco, não dá 2 anos para minha irmã mais velha. Então, nascemos nesse contexto, e na época meus pais não eram cristãos, não conheciam Jesus, nada. Nós fomos criados, na verdade, tanto eu como as minhas 2 irmãs, fomos criadas mais com meu avô e a minha avó do que com meu pai e com a minha mãe, porque a minha mãe, na época, ela era muito jovem, né? Não tinha esse contexto familiar todo predeterminado já na cabeça dela, então ela não conseguiu estar conosco. Quando eu tinha 3 meses, a minha mãe saiu de casa, então nós estávamos com a minha avó, o meu avô e o meu pai, e foram eles que nos criaram durante todo o tempo, né? Então eu acabei nascendo e vivendo e sendo criada num contexto familiar um pouco diferenciado, né? E os meus avós já eram pessoas de uma idade avançada, então eu falo que talvez é por isso até que eu tenho um amor, um carinho muito grande com gente de idade, né? Com senhores, senhoras. Eu tenho um carinho todo especial com eles, porque eu fui criada nesse ambiente, né? Então eu tenho muito amor por isso. E meu pai já era muito jovem, tentou muitas coisas também profissionais e tudo, então ele não conseguia estar sempre muito presente conosco, né? E além do que também, para ele, homem, né, era tudo mais difícil nessa época.
Depois o meu pai se casou novamente e com a minha mãe ele foi juntado, na verdade, não foi casado. E ele se casou depois com a minha madrasta, que é a minha madrasta atual até hoje, que é a Isabel. Fala que ela é uma boa madrasta, né? Uma madrasta. E tiveram mais 2 filhos. E a minha mãe também se casou novamente, ela realmente se casou também. E teve mais uma filha. Então, no total, eu tenho 5 irmãos, né? E sendo, assim, dividido, né? Então, esse foi o meu contexto familiar. Nós nascemos ali, fomos criados, nós somos uma família bem intensa em tudo que faz, sempre fomos uma família que vive junto com, né, compartilha tudo junto, então cresci também com as minhas irmãs assim. Eu falo que foi excelente, porque nós éramos meio que pai e mãe também uma das outras. Então, você sempre tenta, né, compensar. Em toda a sua vida, você tenta compensar as coisas que vão acontecendo. E, obviamente, também, às vezes, a gente repete, muitas histórias se repetem, né? Eu engravidei, vou pular um pouco da infância, porque eu acho que a gente vai acabar chegando nessa parte, que é meio que segunda infância, né? Eu era uma pré-adolescente, na realidade, eu tinha 13 anos de idade quando eu engravidei do meu primeiro filho. E 9 dias após eu fazer 14 anos, eu tive o meu primeiro filho. Então, eu vim de um contexto muito diferente, muito desorganizado na questão de estrutural, pai, mãe, casou, planejou, teve filhos. Esse não foi o nosso contexto familiar e acabei repetindo isso, né? E ainda pior, né? Porque minha mãe foi mãe a primeira vez, se não me engano, com 18 anos. Eu não sou muito boa para datas, principalmente ultimamente, que eu estou bem esquecida, mas acho que foi ali com 18 anos. E eu já engravidei com 13, né? Então eu consegui ainda antecipar, todavia mais. Uma criança, né? Poxa, uma criança, que eu falo, acho que nem bem adolescente, acho que é pré-adolescente para adolescente, alguma coisa assim, né? Mas o Senhor me presenteou com os melhores 4 filhos do mundo, e eu falo que ali foi um marco. O que poderia ser terrível, o que poderia ser o fim da minha história, foi o início da minha história. Eu acho que o Senhor, a maternidade veio para me mostrar um real motivo de viver. Eu falo que eu tenho os melhores 4 filhos do mundo e que eles me fizeram chegar até onde eu estou. Óbvio, primeiro o Senhor, né? Porque o Senhor, ele sempre está na frente de tudo, mas por causa deles, o meu empenho com eles, a minha vontade de fazer com que eles recebessem algo que até mesmo eu não tive, me fez tentar focar tanto na maternidade e precisar acontecer para que os meus filhos pudessem ser alguém na vida. E você teve auxílio da sua avó nessa época, de alguém Sim, todo ajudando? mundo, na verdade, né? Apesar de eu ter engravidado, foi um susto, foi um estrago na família. Imagina, meu pai já tinha as 3 filhas, então você imagina, eu era a caçula das 3. E que ele já teve novo também, porque minha mãe tinha 18, meu pai 19. Então ele já teve filho novo. Meu pai foi avô com 35 anos. Meu Deus! Então foi bem novo também. Então o que acontece? Automaticamente, para a família foi um choque, não tem como. E os meus avós, né, que já estávamos ali juntos e tudo, foi mais ainda para eles. Então, todo o contexto familiar. Nós morávamos nessa época no Alto Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro. Então, foi um choque para tudo. Foi um choque na igreja, foi um choque na comunidade que a gente vivia, foi um choque na minha escola, foi um choque para todo mundo, né? Eu brinco que eu falo que parece que eu tinha uma doença de contagiosa, né, que fala. Porque automaticamente as pessoas não queriam os filhos perto de mim, nem queriam mais se relacionar. Porque uma menina aos 13 anos na zona sul do Rio de Janeiro, né, com uma condição financeira ok, não era normal para a sociedade, né? Isso até acontecia já nessa época, mas talvez nas comunidades, né, ou no interior, mas nem assim era normal uma pessoa de 13 anos engravidar. Sim. E você lembra-se dessa época, como eram seus sentimentos mesmo? O que era que você pensava assim? Meu Deus, como é que eu vou lidar? Ou você amadureceu muito rápido? Como foi o sentimento nessa época? Tiveram momentos, né? Quando eu soube que eu estava grávida, primeiro eu entrei em pânico, óbvio, porque o meu pai sempre foi muito rígido. Ele sempre foi aquele que falava assim, vocês não dormem na casa de nenhuma amiga. Eu não tenho recordação de eu dormir na casa de amigas. Eu não tenho recordação. A gente não é que nós fomos criados de qualquer jeito, não. Nós fomos criados realmente bem, sabe, junto, próximo, família. Então eu não estava solta no mundo. A gente só podia sair junto se saísse as 3 juntas. Tinha que voltar para casa 10 horas da noite. Enquanto todo mundo, a gente estava começando a sair 10 horas da noite. Então não foi uma criação solta, não fui largada no mundo, por isso que eu engravidei. Então, na realidade, quando eu
descobri que estava grávida, foi assim um pânico mesmo, um pânico. E obviamente que eu imaginei que eu precisava abortar, né? Não tinha outra opção. Como que eu ia contar para o meu pai que eu estava grávida? E aí nessa época eu fui buscar a ajuda, né, da minha mãe. Eles eram separados, eu não via minha mãe foi ter outro contexto de vida, então não era uma pessoa que se fez presente apesar de eles estarem separados. Ela também não se fazia presente conosco. Nós tivemos alguns momentos só de encontros, assim, mas não era uma mãe presente na minha vida. Minha avó que ocupou esse papel. Então, eu fui buscar a minha mãe para que ela assinasse, porque imagina, 13 anos, algum responsável tem que assinar para você abortar. Quando eu tive essa conversa com ela, ela ficou muito chocada, óbvio, também imagino, né, que talvez em pânico, tanto quanto eu, ou até mais. E assim que eu saí da casa dela, minutos depois, sei lá, acho que 1 hora depois, meu pai me liga. E ela tinha se comprometido de ir lá assinar o papel para poder abortar no dia seguinte. E o meu pai me liga e manda eu encontrar com ele no escritório dele, que estava mandando ali o motorista para me buscar, para eu encontrar com ele no escritório dele. Eu já sabia na hora que ela tinha contado para ele. Então, acaba que piorou mais ainda. Meu Deus, porque é uma criança para lidar com isso, né? Isso. 13 anos, você... Meu Deus, o que é que eu vou conversar com meu pai e com a minha mãe? Um negócio desse, né? E aí, além de tudo, ainda foi pelo caminho ruim, porque meu pai e minha mãe tinham, obviamente, uma rivalidade ali entre um e outro, por conta da separação, não foi algo muito amigável. Não tinham nem idade para isso, né? 20 e poucos anos, ninguém tem maturidade para viver uma separação. E aí ele ainda ficou sabendo que a filha caçula dele estava grávida pela ex-mulher que tinha todo esse problema. Então foi um contexto muito, muito, muito difícil. Mas o Senhor, assim, começou a colocar a mão dele diante de tudo isso. Por que hoje eu vejo a mão do Senhor? Porque eu não fiquei deprimida, eu não tentei suicídio, então, coisas às vezes até menos, né? Você vê pessoas que tiram a própria vida. O meu pai não me colocou para fora de casa, porque ele poderia ter feito isso. Muitos pais talvez fariam isso, colocaria para fora, excluía. E não foi. Meu pai, do jeito dele, na medida dele, ele apoiou o máximo que ele pôde, me deixou em casa, ele cuidou, ele foi uma gestação muito difícil. Lhe aconselhou a não fazer isso. Não, na realidade não tinha essa possibilidade mais. Quando ele se descobriu, foi todo uma movimentação sim, como grande. Eles souberam, aí você... Quando eles souberam, eu já estava com 3 meses e pouco. Entendeu? Eu estava bem avançada a gravidez. E então, glória o aborto, a Deus por isso, né? Exatamente. Por isso que eu falo, tudo tem a mão do Senhor. Então, o aborto nem era mais possível. E, além de tudo, era uma gravidez de risco. Uma menina de 13 anos já era uma gravidez de muito risco. Então, tudo ali teve o contexto do Senhor. Nossa, pastor, não consigo nem imaginar uma criança com uma barriguinha, meu Deus. É um bebê com outro bebê, né? Meu Deus do céu. Mas já tinha alguém da sua casa, da sua família que conhecia o Senhor? Como foi a sua... Nós já íamos... Inclusive, eu ia na igreja. Eu falava que eu conheci o Jesus da minha madrasta, eu conheci o Jesus daquela pastora, eu consegui o Jesus... eu não conheci o Senhor, porque eu não acredito que ninguém que conhece o Senhor vive sem o Senhor. Eu não acredito. Então, às vezes, você frequenta uma igreja por anos, tem gente que até é pastor, Sim. mas não conhece o Senhor. Entendeu? Ele tem uma ideia de quem é Deus. Porque quando você conhece o Senhor... Você experimenta, né? Quando você experimenta, você não vive sem o Senhor. É verdade. Então, até então, quando você vê pessoas assim, mais ou menos, pelar, pecar, ele nunca conheceu o Senhor. Quem conhece o Senhor nunca sai da presença do Senhor. Amém. É isso que eu acredito. Amém. Então, você cresceu ali dentro da igreja? Cresci, tudo isso. convivia, ia para os jovens, ajudava, servia, fazia tudo. E quando foi tua virada de chave, de fato, assim, hoje os meus olhos te veem? Há muitos anos depois. Muitos. Eu já tinha tido os 4 filhos. Quando eu tive um encontro mesmo com o Senhor, eu acho que tenho uns 16 anos apenas. Eu já tinha muitos na igreja. Eu não sou muito boa para data, tá, gente? Às vezes as pessoas vêm, às vezes até quem me conhece, é da família. Roberta, você falou a data totalmente errada. Então eu já explico. Eu, para data, ano, tempo, eu sou bem ruim. Mas eu calculo assim, eu tô há 17 anos nos Estados Unidos. Então, mais ou menos esse período, assim, é que realmente, 15 anos, 16 anos, eu realmente tive um encontro com o Senhor, sabe? E foi alguma situação pontual? Foi alguma coisa que aconteceu? Eu acho que foi assim um abismo dentro de mim mesma. E eu já tinha
testado do Senhor, né? Eu já tinha vivido experiências, meu Deus, eu vivi, quando o Felipe mesmo nasceu, que é meu primeiro filho, eu vivi o sobrenatural de Deus. Então, eu já tinha tido experiências com o Senhor, acho que essa é a palavra. Mas eu nunca tinha conhecido, sabe? Eu conhecia de te ouvir falar, hoje eu te vejo face a face, eu acho que tem esse lugar aqui, Isso é entendeu? verdade. Eu conheço de ouvir falar, mas eu nunca tinha tido realmente, Sim. sabe? Porque Jesus, Vivido. ele é real, mas ele precisa ser real para você. Isso aí. Né? A gente precisa ter aquela experiência que diz assim, como eu comentei com você ali, aquela situação mudou a minha vida. Sim. Né? Mudou a minha mente, meu posicionamento, tudo, nos amadurece, né? E nos dá identidade, nos dá um lugar digno à mesa. Né? E ali, de fato, a gente sabe que fomos aceitos, né, pela família de Deus. Isso, e o nosso relacionamento com Jesus, ele é totalmente, além de único, ele é feito assim de experiências que transformam tudo. Então, por isso todo mundo fala, Roberto, mas tinha acontecido 1000 milagres na minha vida. Como eu falei, o nascimento do meu primeiro filho foi um milagre. Todos os exames diziam que ele era uma criança especial. E ele nasceu uma criança 100% normal. A minha gravidez foi um milagre. Eu fiz pré-eclâmpsia, já sabia da tendência de eu ter um pré-eclâmpsia no parto. Então, tudo foi um milagre. Depois eu tive mais 3 filhos que poderiam ter sido desastrosos, a gravidez e tudo foi um milagre. Mas mesmo com tudo isso, eu ainda não tinha tido um encontro de verdade com o Senhor. Então, eu acho que se tem já um alerta aqui para o início desse podcast, se você vive na beirada do rio com o Senhor, se você vive às margens com o Senhor, não acho que isso é o suficiente. Né? Talvez agora é hora de você realmente abrir teu coração e já fazer uma oração para o Senhor. Senhor, eu não quero ter um relacionamento de ouvir falar. Eu não quero viver de pequenas doses. Eu preciso te encontrar. Eu preciso ter uma experiência que realmente eu entenda quem o Senhor é. Porque isso sim é ser transformado pelo Senhor. Então, essa experiência total, eu tive mais ou menos isso. Aí acho que há uns 16 anos, 15 anos. Pastora, e isso que você está falando é bem pontual, porque de fato tantas pessoas estão dentro da igreja e não veem Jesus assim ainda, não experimentaram isso. Não. Né? E é forte isso, porque às vezes, inclusive, como eu falei, tá, gente? Antes desse período acontecer, eu também já tinha reunião de oração, já orava pelas pessoas, já pregava. Eita, falei que vai fazer uma confusão aqui, tá vendo? Eu já pregava, eu já falava, mas isso, eu já profetizava. Isso são dons. Né? Isso são talentos que o Senhor depositou na sua vida. Sim. Mas não quer dizer que você realmente teve um encontro com ele para que você faça isso. Mas como assim, Roberta? Então, tem gente, te garanto que hoje, se você passar assim, Senhor, me mostra um raio-x, às vezes, de pessoas que estão em cima do púlpito pregando, fazendo, acontecendo. O Senhor usa até a mula. Por que ele não usaria uma Roberta? Entendeu? Então, quando ele te usa em momentos que você ainda não tem nem o total com ele, é pelo outro, não é sobre você. É pela misericórdia do outro. Entendeu? Mas quando você entende e entra nesse lugar, aí virou uma chave dentro de você. Sabe que isso ficou... Abrindo um parênteses aqui rápido, vou voltar. Prometo que eu tenho que ser rápida aqui, pontual. Mas sabe quando isso ficou muito claro para mim? Quando eu comecei a fazer alguns questionamentos pro Senhor. Tipo, meu Deus, como aquele pastor, há tanto tempo, como aquela mulher que se diz tanto de Deus, aquela ali ora, aquela ali profetiza, aquela ali faz, aquela acontece. E daqui a pouco a pessoa tá... Você descobre que ela é um ser totalmente diferente do que ela se mostrava. E aí um dia o Senhor falou isso para mim. Muito claro, eu tive um sonho muito claro. Como o Senhor falasse para mim, você está olhando a pessoa. Isso aqui é alma, não é espírito. Isso aqui é alma, não é espírito. Então, são coisas muito diferentes. A Roberta, ela fez muitas coisas em nome do Senhor. Ela se movimentou e coisas lindas, não só coisas ruins, coisas lindas também. Mas a Roberta não estava conectada corpo, alma e espírito. Era o corpo e a alma, não era o espírito. Eu tinha visitações do Senhor, mas eu não habitava neste lugar. São visitações. Então, quem você quer ser? Aquele que visita o Senhor ou aquele que habita com ele? Porque os dons, eles evidenciam, né? Mas a comunhão revela o caráter, né? Eu acredito nisso, que é quando a gente começa a conviver com as pessoas que, de fato, nós vamos saber, de fato, quem elas são. Porque, de fato, talento, dons, todo mundo nasceu com 1 ou 2 ou 3, enfim. E isso evidencia, de alguma forma, principalmente esses dons, né? Que por vezes, são de púlpitos,
Mas a comunhão é que revela caráter, né? A mesa é que traz a revelação de fato de quem nós somos. E quantas vezes Jesus revelou o caráter dos discípulos na mesa, Exato. né? E também se revelou. Você né? sabe que eu acho que tem um mês, mais ou menos, eu fiz um post, um encart, né? E ele falava sobre isso, que se a mesa da sua casa não está trazendo transformação para sua família, de nada vale. De nada vale. Entendeu? Se a mesa não traz, de nada vale. Tem alguma coisa muito errada por aí. Sim. E isso é uma realidade, né? Por isso que tem pessoas hoje que fogem da mesa, né? Por isso que o maior plano de Satanás é destruir as mesas de todas as casas. Por isso que ninguém mais senta à mesa porque tem um celular, porque come no quarto. A minha individualidade, por isso que todo mundo tem uma agenda bem cheia. Então, o café da manhã não é mais ponto de encontro, nem o almoço, nem o jantar. Por quê? Porque se eu te desconecto da verdadeira comunhão, se eu te desconecto da tua família, se eu desconecto o marido e a esposa, se eu desconecto a mãe e os filhos, o pai e os filhos, eu consigo fazer rachaduras que viram grandes buracos no relacionamento. Então, por isso que Satanás tirou até as mesas. Mesa como essa que vocês estão vendo, acredito que a câmera pegue bem a mesa. Essa mesa aqui, ela foi planejada com medidas exatas, com estruturas exatas dadas pelo próprio Deus, porque existe um objetivo à mesa. A mesa, eu falo que ela deveria ser a peça mais importante da casa. Temos o leito e a mesa. O pastor Célio fala sobre isso, né? Ele tem um livro, Os 3 Altares do Lar. Inclusive, esse card que eu fiz foi baseado no livro dele e super viralizou esse card, porque fala sobre a importância do altar. A mesa, ela é um altar. Ela é um altar. O leito é um altar. Então, isso aqui é muito importante. Por isso que Satanás, hoje em dia, as casas, as mais modernas, mais chiques, mais estilosas, às vezes, nem mesa tem mais. Passou a ter uma bancada. Porque a bancada, você olha para mim, eu olho para você, não. O máximo que acontece é sentar na lateral. Então, relacionamentos que você não consegue nem olhar no olho, não são relacionamentos de intimidade. São relacionamentos superficiais. Então, a própria mesa, que é o lugar de comunhão, que deveria ser sagrado, ela foi roubada das casas. Ou ela vira um objeto de decoração. Eu sempre faço essa pergunta, e mais uma, gente, esse podcast vai ser o tempo todo assim, primeiro porque o Espírito Santo é que está tomando conta desse lugar. Antes de começarmos, nós oramos e pedimos, Senhor, toma esse lugar, enche esse lugar, e que você nessa hora esteja sendo cheio da presença do Espírito Santo no momento que você estiver assistindo. E que se talvez a mesa da sua casa deixou de existir, ou se às vezes ela é um lugar apenas de decoração, onde não se tem mais comunhão, não tem cura, não tem troca, que você hoje peça perdão ao Senhor, se ajuste. E se você é mulher, ainda mais, prepara uma mesa linda, linda para o seu marido, para os seus filhos. Tenha prazer em colocar a mesa, tenha prazer em gastar tempo com a mesa, que o celular não te roube do tempo de comunhão, que o seu celular nem venha para a mesa, que ele fique fora da mesa, que você tenha ali um tempo. Eu sei que às vezes não são todas as refeições, mais que nós temos esse tempo, mas priorize, que seja uma vez na semana, 2 vezes na semana, esse tempo de comunhão à mesa na sua casa. Voltando lá para a história, foi só um break. um adendo, né? E uma das estratégias do inimigo para esse tempo certamente é a distração. Né? Nós vemos o tanto de coisa que ele cria para nos roubar exatamente desse lugar, e a mesa é uma delas, né, pastora? Sem dúvida. Me pediram para perguntar aqui vamos ver se eu vou saber isso aí. É a Sheikha Moussa. Sheikha Moussa. Essa de uma parte muito, muito boa, de uns milagres muito grandes assim, que o Senhor fez. Eu vou ter que dar um jump dessa parte. Um salto. Um salto, né? Dar um pulo para poder chegar nesse lugar, que seria aí a parte da minha movimentação profissional. Né? Então, eu acho que a gente pode segurar um pouquinho essa. Tranquilo. E eu te respondo na área profissional. Porque como a gente está falando de família, aqui a gente está mais ou menos na Roberta ali, com seus 21 anos, que foi quando eu tive a minha última filha, a Júlia, que é o meu baby. 21 foi 21 eu tive a última filha. Né? Então, acho que você pensou assim, né, pastora? Já que a primeira foi cedo, vamos fazer... Na verdade, não. Sabia que não? Eu sou muito fértil e eu engravidava muito. E eu não tinha muita noção das coisas. Pastora, você tem que orar pelas mulheres. Todos os lugares que você pisar, chame as mulheres que têm dificuldade para frente e libere essa unção, pastora. Olha, eu recebo isso. Não, é sério. Eu recebo isso. É sério, transferência de unção. Tá sobre a sua vida para liberar. Bota na mão. Inclusive, tem um ali, viu? Terminar esse podcast, você vai liberar. Bora. Unção, já né? vamos orar, porque isso é uma movimentação. E você sabe que, gente, por isso que eu falo, estar conectada com Deus
É isso aí, tá? É você saber e escutar Deus em tudo que você está fazendo. Então, às vezes, o Espírito Santo, não tenho dúvida nenhuma, isso não é um acaso. Ele soprou sobre ela algo para tirar. Eu nunca pensei nisso. E eu falo muito sobre isso, eu falo sobre fertilidade, eu falo sobre facilidade de engravidar, que foi o que aconteceu na minha, até demasiadamente, né, na minha vida, porque eu realmente ficava muito grávida, né, eu ainda tive um aborto no meio do caminho, então eu engravidei 5 vezes, e eu nunca atentei para isso. Então, uma coisa boa para vocês também estarem conectados, talvez o Senhor está trazendo isso para a gente, talvez não, com certeza, nesse momento. Como é importante você estar sensível à minha voz. Escute quantas sementes o Senhor já colocou na tua mão, já lançou sobre a tua terra, e como ela não estava preparada para receber, você desperdiçou a semente. Essa semana o Senhor me deu essa palavra, estava ministrando, eu acho que em Jundiaí agora, ou Foz do Iguaçu, não me lembro mais, e o Senhor falou sobre isso. Ele falou, você desperdiçou muitas sementes, porque o seu solo não estava pronto para receber. E quantas coisas nós desperdiçamos, como palavras como essa, que ela acabou de liberar sobre a minha vida. E eu tomo posse. Eu tomo posse disso. Pois o primeiro teste já vai ser aqui e à noite faço o mesmo. Em nome de Jesus, porque eu creio nessa geração. O Senhor não perde tempo. Não, né? Jesus ele é intencional demais. Então, tudo que ele fala, que esse é o alerta para mim e para você hoje. Fique com os seus ouvidos estampados. Tire a venda dos seus olhos. Fique conectado. Às vezes você está vendo Instagram hoje em dia. Alguma coisa no Instagram vai falar com você. O Senhor está falando com você. Né? A gente só se conecta para fofoca, para besteira. Não, se conecte com o Senhor, que você vai estar como uma esponja absorvendo aquilo que vem do trono de Deus para mim e para você. Então eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Pastor, uma das coisas que eu particularmente tenho vivido nos últimos tempos e dias, Deus tem me comunicado muito também sobre a mesa, sobre conversas e tal. E algumas coisas começam a me incomodar de algumas mesas, né? E às vezes a gente não quer passar como uma santinha, não sei o que, aquele negócio todo, não sei se você compreende o que eu tô querendo dizer. Total. Né? Porque às vezes você vai ficar se tornando aquela pessoa chata, que vai dizer assim, não, gente, vamos mudar, né, a história da conversa. Mas eu tomei algumas posições e tal. E aí, quando foi esses dias, nós estivemos em uma mesa e começou a ir pro lado que eu não queria que fosse. E aí minha prima, também sensível ao Espírito, disse, vai pegar a Bíblia, e eu já tinha me levantado para ir pegar a Bíblia para mudar a conversa ali, né? Pastora, o Espírito Santo veio sobre nós de uma forma sobrenatural. Sentado numa mesa, peguei o violão, começamos a adorar, compartilhei uma palavra que eu tinha meditado naquela semana, oramos e algumas começaram a se mover no Espírito e a intercessão e a oração. Enfim, foi uma presença sobrenatural do Senhor. Saímos de lá 1h da manhã, ou foi 2h da manhã, assim. E aí Deus falou para mim, tá vendo quantas vezes vocês perderam isso? Exato. Porque a dinâmica da mesa era outra. E aí, acho que foi ontem, inclusive, saí da academia, chamei uma amiga, vamos tomar café lá em casa. E aí começamos a compartilhar novamente sobre o Senhor. Pastora, na cozinha, nós chorando, se acabando, diante da presença do Senhor. E Deus dizendo assim, Edja, é esse tipo de conversa que eu quero que você tenha. Você sabe que isso é muito pontual para esse tempo, tá, Edja? Por quê? Isso é tão profético e tão simples ao mesmo tempo. As duas coisas caminham muito, 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 muito perto. Porque hoje em dia as pessoas acham, tem os extremismos, né? Tem os extremismos que não são bons. Hoje em dia as pessoas acham demasiadamente que elas têm que entrar para ser aceita, entrar no aqui, não, mas é que eu preciso ser aceita. Não, você tem que ser quem você é. Você não precisa ser aceita. Você tem que ser quem você é. Então, se você está numa mesa onde eu já fui aceita, né? Exatamente. Onde o assunto não é aquilo que deveria ser, você não vai ser grossa, você não vai ser indelicada, né? Você não vai ser nada disso. O Senhor, ele sentou, com certeza Jesus, ele sentou em muitas mesas que ele se sentiu incomodado. Mas aí ele teve estratégia para mudar a mesa, para mudar a direção da mesa. E se chegar uma hora que você realmente se coloca numa mesa que não tem como você mudar, é hora de você se levantar dela. Aí a hora de você se levantar dela,
discretamente, você se levanta e sai. Eu ministro muito sobre a mesa. É muito engraçado você trazer a mesa, porque eu ministro demais sobre a mesa. E talvez em aspectos diferentes, porque quando se fala em mesa, todo mundo só pensa em mesa posta. Né? Mesa posta, que eu também amo, tá, gente? Nada contra. Tem um conceito um pouco diferenciado do que o pessoal fala aí de mesa posta, mas é para um outro podcast. Mas hoje, pegando essa deixa da mesa, eu acho que tem 3 coisas aqui para a gente observar. Primeiro, eu tenho como perfumar o ambiente com um doce perfume do Senhor. O que você fez quando você perfumou o ambiente? Você trocou aquele assunto que estava indo talvez para o lado da fofoca, talvez para o lado de falar mal de alguém, abrindo brechas, e você perfumou o ambiente. Quando você trouxe a palavra, quando você trouxe o seu coração, quando você começou a elevar o nível, eu falo, você elevou o nível, você perfumou o ambiente. E você tem, obviamente, como transformar aquela situação com o que você carrega. Talvez você estivesse num lugar, vamos supor que fosse uma mesa de um restaurante, com pessoas que talvez nem cristãs fossem, ok? Você não ia pegar a palavra, a Bíblia, sentar aqui do nada, pegar um violão e sair tocando. Vai falar, tá doida? Estamos aqui no meio da rua do nada, me puxa um violão, me puxa uma Bíblia. Aí enlouqueceu. Né? Tá pra nós? Vamos falar a verdade? Gente, eu sou direta e objetiva assim, tá? Isso aqui é Roberta Gomes, é desse jeitinho assim. É a realidade. Tem uma formatação para cada lugar que você tá. Mas o que você carrega? Você não precisa abrir uma Bíblia para pregar. A tua vida tem que pregar. Amém. A tua fala, a forma que você se veste, o que você fala, o que você exala. Se você exala o bom perfume de Cristo, você vai pregar com a tua própria vida, que é muito mais do que qualquer outra coisa. Então, se você estava nesse lugar que era privado, que você conseguiu pegar seu microfone, seu violão, conseguiu adorar, conseguiu puxar a Bíblia, conseguiu compartilhar uma palavra, amém, aleluia. Agora, imagina se é o segundo ponto. Você não está num lugar onde você pode fazer isso, mas você igual tem o dom, tem o poder de trocar aquela conversa com uma sabedoria e sensibilidade do Espírito Santo. Eu falo sempre algo assim, isso edifica? Não, então eu não quero saber. Me edifica? Eu não quero saber. Eu dei um exemplo ontem, claro aqui, anteontem, eu estava pregando em Jundiaí para as mulheres, e eu falei assim, agora, o Instagram, né? O Instagram, aqui, gente, se a internet não fosse tão boa, tão maravilhosa, tão forte, a gente não estaria nem gravando esse podcast. Quer gravar para quem? Para ninguém assistir? Vou nem perder meu tempo. Mas isso é uma ferramenta que o próprio Deus soprou e criou. Entendam algo, não é o diabo não cria nada. Ele copia. Ele copia. Então, ele não está criando a internet. O problema é como eu uso a internet, como é que eu uso esse podcast, como é que eu uso o YouTube, como é que eu uso o Instagram, como é que eu uso o TikTok. É pro bem ou pro mal. Então, hoje em dia, nessa coisa de Instagram, TikTok, whatever, tudo acontece em fração de segundos. Tudo acontece em fração de segundos. Eu soube, acho que há 2 semanas atrás, que tem um menino bem novinho, acho que tem 14, 13 anos, uma coisa assim, que está fazendo uma confusão, arrecadou milhões, estourou, assim, viralizou, meio que usando o nome de Deus, meio que chacota, meio que confusão, meio que... Eu não posso julgar o menino, porque eu não o conheço, nem a sua família, nem o que ele está fazendo, porque eu não quis ver. O meu ponto aqui não é falar do menino, o meu ponto aqui é pegar um caso que está quente na internet, provavelmente quando você assistir esse podcast, vai todavia estar, e entender como eu, Roberta, uso. Quando vieram me contar, Roberta, você não quer ver? Você não está aqui, o menino está aqui. Não quero. Obrigado. Aí me mandaram já vídeo, eu não quero nem ver. Não quero. Porque eu me conheço. Eu conheço as minhas limitações. Eu sei que eu vou assistir, eu vou criticar. Eu vou julgar. Eu vou falar mal do menino. Se ele estiver fazendo algo que eu realmente... Eu vou falar mal. Isso vai me edificar? Não. Isso vai acabar o quê? Abrindo uma brecha na minha vida. Então, por que eu vou gastar tempo vendo isso? O máximo para fazer, Senhor, cuida dele. That's it. Vou orar pela vida dele, jejuar. Mentira, eu não vou fazer tudo isso. Não ter nem esse tempo. Mas eu vou me poupar de pecar. Vou me poupar. De pecar. Então, se eu estou numa mesa de um restaurante, que a conversa foi muito longe, eu aprendi muito isso com o pastor Célio, com a pastora Lulu. Demais. A pastora Lulu, tinha vezes que eu via assim, claramente. O negócio começava a ficar esquisito, ela saía de fininho. Eu falava, cara, que nada a ver, né? Até julgava. Ou ela ficava mais muda ainda, mais quieta ainda. O pastor Célio, que é bem falante, você notava, ele ficava na dele, ficava quieto, daqui a pouco eles saíam de perto. Por quê? Porque eles entenderam que ali não ia ter como transformar aquele lugar. Então, aquele lugar não tem que me ter. É hora de eu me levantar. Então, primeiro de tudo, tenha sabedoria
no tom que você pode trazer para aquele lugar. Talvez vai ser uma Bíblia e um violão, talvez vai ser apenas exalar aquilo que já está dentro de você. Terceiro ponto, se não tem ambiente, se levanta e sai. Não peque. Sabe por quê? Para ir para o inferno, não existe carona. Não existe carona. Você não vai poder justificar, eu só fui para o inferno porque eu estava na carona. Não. Para o céu ou para o inferno é uma opção do motorista. Você é o motorista da tua vida. Eu sou o motorista da minha vida. Então, o que a gente está fazendo? Então, eu tenho a opção, você tem a opção de, em tudo que você faz, escolher se é para edificar ou não. Se não é, levanta e sai. Levanta e sai. Amém. E eu ainda não abri, assim, 100% o meu testemunho, ainda na internet, tudo isso. Sei que em algum momento vai acontecer, pastora. Mas Deus traz sempre à tona, assim, né? Olha de onde eu te tirei. Olha, né, o que eu fiz na sua vida. E sempre que eu vejo essas questões, eu fico pensando, poxa, eu estava muito pior do que isso aí, né? Deus fez e transformou. Deus pode fazer isso na vida de fulano, de ciclano. Isso é um peso de misericórdia, né? A gente tem que ter um peso de misericórdia. Eu entendo bem. Obrigada, Espírito Santo. Quando a gente caminha com uma medida de entendimento de que não é sobre você, não é sobre você. Você passa a ter um olhar de misericórdia do outro. Porque a gente tem mania de julgar tudo e todos. Tudo e todos. Então, às vezes, o pecado do outro ele é muito grande, mas o seu, de ser só uma língua solta, não, esse aí não é. Porque eu não tô matando, não tô roubando, não tô não sei o quê, então não é tão pecado. Pecado é errar o alvo. Ou eu não tenho o passado daquela pessoa, né? Pecado é errar o alvo. Então, se aquela pessoa no passado errou muito ou pouco o alvo, você também errou muito ou pouco. A consequência do pecado é que é a diferença. Mas o pecado é tanto dele quanto o seu. Então, às vezes, alguém pode olhar pra mim e falar assim, uau, que menina, né? Que mulher doida, que mulher esquisita, a mulher engravidou com 13 anos. Sim, e você? Será que em vez de eu ser pronta a criticar e a julgar, será que não é melhor eu fazer uma autoanálise e falar, Senhor, me ensina essa medida com a vida daquela mulher, para que eu possa amadurecer, crescer e talvez entender coisas que até hoje eu não entendi. Hoje em dia, eu sou muito crítica. Eu estava no café da manhã, hoje, conversando com a pastora Line, e aí estávamos falando exatamente sobre isso. Uma mesa, né? A gente estava à mesa no café e eu não consegui nem fazer a minha make no café, gente, porque eu só chorava. Tô com o olho todo inchado, tanto que eu chorei no café da manhã. Por quê? Porque era uma mesa onde o Senhor era convidado. Amém. Era uma mesa onde o Espírito Santo estava ali sentado conosco. Amém. Na mesa do hotel, café da manhã do hotel. Ai, coisa linda. A gente estava... Por quê? Porque quando você fala das coisas do Senhor, quando você testifica, Ele vem. Ele vem. E isso, gente, deixa eu contar para vocês, talvez você é empreendedora, nós estamos dentro do escritório, do office, né? Da agência. E aqui tem pessoas trabalhando. Aqui não é todo mundo vem para cá, não é igreja, não é culto. Mas tudo é santificado ao Senhor. Aonde eu vou, aonde eu estou. Eu não sou uma Roberta, eu sou crente só no culto, eu sou crente só... Não. Quando eu tô... Não. Tudo é santificado ao Senhor. Amém. Então, aonde você está? E você tem que se tornar, para que isso encha esse lugar, você não tem que se tornar, gente, aqui agora, por favor, todo mundo, tá? É só com a Bíblia do lado, você trabalha uma hora e lê um versículo outra hora. Não. Isso é religiosidade. Isso é religiosidade, isso não é Deus. Isso não é a presença do Senhor. Não, a presença do Senhor é quando a gente entende que você tem uma sensibilidade, que tudo que você faz, que tudo que você movimenta, que por onde você passa. Eu sempre tenho uma pergunta que eu digo assim, pegue as 5 pessoas que trabalham perto de você. Pode ser fornecedor, cliente, companheiro de trabalho. E o que elas veem em você? O que elas estão vendo em você é o que você realmente é. O que elas estão vendo? Óbvio que um talvez vai ver coisa que é o coração dele, mas que elas estão vendo. Cara, eu vejo uma mulher determinada, eu vejo uma mulher fofoqueira, eu vejo uma mulher mentirosa, eu vejo uma mulher que quer trapacear os outros, eu vejo uma mulher que quer tirar vantagem. Se isso é o que você escuta das 5 pessoas mais próximas de você, começa a sondar o teu coração. Começa a sondar o teu coração. Porque você é aquilo que você está exalando. Então eu falo que sempre, eu sempre faço feedbacks com as pessoas que estão à minha volta. E eu já escutei muita coisa.
Muito que, eu falava, meu Deus, que absurdo. Eu não sou isso, eu não sou isso. Não, não, eu sou exatamente isso. Eu sou exatamente isso. Eu preciso me arrepender, eu preciso pedir perdão, eu preciso entrar neste lugar de entender que eu não sou quem eu acho que eu sou. Eu tenho que... Então, a Roberta é grossa demais, a Roberta fala muito, a Roberta... Tá entendendo? Porque isso é você ser transformado. Você começou falando sobre caráter. Não sei se foi antes do podcast ou foi no podcast, já confundi. Mas o nosso caráter, ele precisa ser moldado por Deus diariamente. Sim, isso é verdade. É diariamente. E nada melhor do que as pessoas que estão à sua volta para te falar como isso está sendo. Verdade. Porque a sua vida, ela fala sem você abrir a boca. Deveria, né? Estamos sem você abrir a boca. Tanto pro bom quanto pro mal. Então, hoje, carregar isso às mesas, ao ambiente de trabalho, ao ambiente da igreja. É que a igreja é mais fácil a gente falsificar, né? Porque na igreja todo mundo é santo. Sim. Todo mundo levanta a mão, joga no chão, aleluia, glória a Deus, maravilha. Mas e o pós-culto, né? A segunda-feira, né? A quinta de manhã, depois whatever, o dia do culto que for. É a sua vida mesmo. Então, a sua vida é isso. As 5 pessoas que estão mais próximas de você na sua família, no seu trabalho, na sua academia, entendeu? Você é super santo na igreja. Na academia, você é uma piriguete. Eita. Uau, aquela santa da igreja não é a piriguete da academia. Você é super santa na igreja, mas quando você vai para um restaurante, você trata todo mundo mal. O porteiro do seu prédio vê um demônio, não vê Jesus em você. Misericórdia. As pessoas que te servem, elas têm horror de lidar com você. Não, mas na igreja você é ótima. Você serve todos os ministérios. Mas na sua casa, os da sua família, eles têm pavor a você. É forte, né? Quem nós somos? Meu Deus, é bem isso. Quem nós somos? Bem isso, pastora. E quando nós entendermos, né, que de fato somos templo, tudo que nós fizermos tem que ser adoração, tem que ser um culto, né? É por isso que tudo quanto for desfazer, façai para o Senhor. Porque, de fato, se eu sou um templo, então tudo que eu faço é um culto. Nós precisamos ter consciência de excelência, né? E, pastora, eu não vi tanto, gostaria de ver mais conteúdos seus, mas algumas coisas que eu vi, eu acho que foi um story que eu vi, eu não sei se Reels, mas alguma coisa nesse sentido que você falava exatamente sobre identidade. E eu vejo que isso é muito forte em você. E por ser uma pessoa também expansiva, eu vejo que nós incomodamos muito, de certa forma, porque às vezes eu digo assim, minha gente, eu sou tímida, o povo pensa que eu tô mentindo, mas é verdade, porque a minha personalidade aparece naturalmente. Então, quando nós chegamos em ambientes, não tem como a gente ser notado por aquilo que nós somos, né? Mas muitas vezes eu só queria ficar escondidinha, não sei se você tem essa sensação às vezes. Então, por termos uma personalidade muito expansiva, bem como as pessoas que são quietinhas, eu sei também que elas olham às vezes para nós e dizem, eu queria ser como ela. E às vezes muitas pessoas estão olhando para pessoas assim, eu queria ser como elas. Então, assim, de fato, eu vejo que você tem uma identidade muito moldada pelo Senhor. Queria saber como foi toda essa construção, quais os pontos de percepção que você percebeu, Deus construindo essa identidade firmada literalmente nele, para que você não pudesse, para que você não se perca assim, de fato, com o que o mundo hoje está vivendo, né? Agora tem esse negócio do bebê reborn, né? Que tá, meu Deus, que loucura! Meu Deus, loucura. Isso, uma pessoa comentou eu nem gravei sobre isso ainda, falei que eu vou gravar, porque é outro absurdo. Nossa, comentaram comigo ontem, eu disse, gente, de verdade, assim, eu acho que o diabo está retardando as pessoas. Sim. A minha percepção é essa, pastora. É um retardo, é burrice. Burrice no sentido de burro mesmo, de dizer assim, meu Deus, que tolo. Né? Muito foolish isso. Então, assim, enfim, eu quero ouvir, porque é muito lindo ver uma pessoa moldada pelo Espírito, como eu vejo você se movimentando, assim como percebi sua movimentação. Fala para essas mulheres. Eu acredito que Deus está tratando muita coisa aqui na minha vida, viu, pastora? Porque às vezes eu estou ali... Só para dar um resumo, assim, eu voltei de um lugar muito sujo. Muito sujo. Então, eu fui aceita à mesa. E eu não acreditava que Deus faria isso na minha vida novamente. Porque a minha oração foi, Senhor, me salve e me guarda de verdade, assim. Podia me levar tranquilamente, inclusive hoje, amanhã, se Ele quiser me levar. Tô de boa na lagoa, como se diz. Mas a sensação era assim, eu não mereço isso. E aí eu entendo bem o sentimento do filho pródigo, né? Que retorna e diz, não, eu só quero
comer isso aqui, me deixa comer isso aqui. E aí Deus muda suas vestes, te dá honra. Deus, de sobremaneira, te dá uma casa, uma segunda casa maior do que a primeira. E isso é muito constrangedor. De verdade, isso constrange demais. Então, vir para esse lugar, eu disse a Deus, Deus, eu não quero trabalhar mais em nada da igreja, me deixa aqui, no culto, na tua presença, eu só quero isso. E eu ainda estou nessa fase, ainda fugindo um pouquinho assim, de algumas coisas de responsabilidades. Então, Deus está tratando aí o meu coração em relação a isso. Porque eu voltei muito com esse coração, eu não quero Deus, eu só quero o Senhor. Enfim, então, ver você assim, já muito madura em tantas coisas, na sua identidade, na sua personalidade, e vendo também que isso é um déficit gigante dentro do corpo de Cristo, a comparação, e eu tenho entendido que a comparação, ela é nível baixo, né? Porque realeza não vive se comparando, né? Então, conta-nos, pastora, quais foram, talvez, os pontos assim de virada para você, ou a palavra, as coisas que Deus foi ministrando, alguma coisa que foi acontecendo na sua vida, que de fato Deus foi amadurecendo tua personalidade. Vamos lá. Ao longo dos anos. Vamos lá. Gente, é por isso que a gente fala muito, né? A gente não consegue, meu Deus do céu. Ela falando aqui, já foi abrindo 15 janelas para mim. Primeiro de tudo, eu todavia estou em construção. Não existe uma pessoa pronta. Não existe. Aquele que se acha pronto, que se acha bom, que se acha que está perfeito, prepara, né? Vai cair, né? Vai Prepara, porque a soberba precede a ruim, né? Então, a Roberta todavia comete erros, gafes, problemas, todavia me passo. Às vezes falo demais do que eu deveria, às vezes me coloco em lugares que eu não precisaria ter me colocado. Se eu tivesse tido um pouquinho mais de discernimento, eu não teria me colocado naquele lugar. Porém, não existe uma pessoa que vai estar 100% pronta, como eu falei, nem para o lado de se achar, também nem para o outro lado. Às vezes a gente quer estar 100% pronta. Eu mesma quis muitas das vezes falar, Senhor, eu não vou começar a fazer nada porque eu ainda não me encontro preparada para esse lugar. Você nunca vai estar preparada 100% para esse lugar. Então começa a fazer numa medida de fé que o Senhor começa a também te moldar na medida que você precisa. Eu sou uma pessoa que me cobro muito, pastora. Eu tenho um nível também. de excelência alto, então eu me cobro muito na medida que a gente cobra os outros, né? Que a gente acaba cobrando muito então, por ser você assim. sabe que a primeira lascada que eu já vou te dar aqui, o resto eu vou dar depois no vivo, mas esse aí eu vou ter que dar, não, vou ter que dar ao vivo. Vou ter que dar ao vivo não. Vou ter que dar ao vivo. Pastor Juscelio falava isso. Fala, né? Esses dias, agora há pouco tempo, tem um ano mais ou menos, ele falou isso pra mim, foi muito forte. Um dia ele chegou pra mim, eu falei pra ele, não, porque isso e aquilo, mas eu acho que isso aqui não tá certo, porque não sei o quê, porque o meu problema é que eu tenho muita excelência, eu trabalho muito, eu me cobro muito, ele disse, tudo é orgulho. Ixi. Você é orgulhosa. É o que você é. Isso tudo você mudou, botou várias frases, várias palavras para justificar a nossa alta medida de orgulho. Meu Deus, olhando muito ainda para nossa capacidade, eu né? amo receber, odeio ser recebida. Sim, eu amo receber, não gosto de ser recebida. Eu fico, às vezes, desconfortável. Orgulho. Orgulho. Porque eu gosto de dar e não gosto de receber. Orgulho. Então, são medidas que o Senhor vai trabalhando conosco. Meu Deus. Então, nós precisamos entrar nesse lugar. Por isso que eu falo, não estou pronta. Não, eu não estou pronta. Eu não estou pronta. Eu tenho que aprender. Você nunca vai estar pronta, você vai ter que aprender. E o Senhor parece que o Senhor vai assim, tirando panos, sabe, da gente. Óbvio, trabalhar com excelência. E aí você dá justificativas. Não, eu só sou assim porque eu tenho tudo meu, tem que ser muito excelente. Tudo seu tem que ser na medida que o Senhor tem para aquele tempo. A excelência é lindo, ela é para o Senhor. Mas aonde é excelência, é onde é orgulho escondido com o nominho de excelência. Meu Deus, isso é a gente forte. precisa entender. Isso, o que vai me trazer isso, Roberta? Intimidade com o Pai. E vulnerabilidade dele, né? E aí, quando você está ali, você vai entender. Quando você está com o seu ouvido aberto, você vai entender. Você vai escutar a voz do Pai. E não a voz do teu orgulho, ok? Agora, vamos voltar lá para o início, que é a identidade. Senão a gente vai falar só sobre orgulho aqui, mergulhar, esquecendo a identidade. Que é uma coisa forte por esse tempo. Muito. Nossa. O que acontece na identidade? Hoje em dia, a gente está vivendo um grande problema. Né? A internet, óbvio, como eu falei, né? O Instagram, essa movimentação tão rápida, ela é boa e ela é ruim ao mesmo tempo. Então, muito bom porque hoje a gente tem acesso também às coisas. E facilitou, como esse podcast, para poder tocar, ministrar, curar, libertar. Em nome de Jesus, muitas pessoas que vão assistir. Mas também eu me
comparo a todo mundo que está no Instagram. Eu me comparo, eu já não sei mais quem eu sou, eu já não sei mais o que eu preciso ter para me fazer feliz. É uma bolsa de marca? É uma viagem para Paris? Ah, é um cabelo cacheado? Não, é o cabelo liso. Ah, é um marido sarado? Ah, não, é um marido rico. Ou é um carro? É porque a gente perdeu. E tudo isso virou a nossa identidade. Então, o que é a sua identidade? Ah, é o que eu tô vendo, é o que tá na moda no Instagram. É o que está na moda no mundo. Ah, é casar cedo, é casar tarde. É casar e ter filhos. Não, é ter filhos e... Você todas as áreas, se a gente ficasse aqui e fizesse um mapa aqui de tudo que tem acontecido pelo mundo, tudo tem uma movimentação temporária. E eu quero me adaptar. Então, a identidade perfeita, a vida perfeita, até relacionamento com Deus. Todo mundo acha que servir agora é só quem está em cima de um púlpito. Ah, ser de Deus é só quem faz isso. A mulher perfeita é aquela que põe a mesa posta. Tudo tem um formato. Nossa. A sua identidade, ela é aquilo que o Senhor tem para você. Amém. Eu, para forjar a minha identidade em Deus, para ser aperfeiçoada, para ser trabalhada por Ele, para poder virar a Roberta cujo o Senhor determinou para mim, não está numa roupa, numa formatação que ela quer para mim, que ele quer para mim, que você quer para mim. Está na formatação que o Senhor tem para mim. Aonde eu acho esse lugar? Lugar de intimidade com Ele. Por isso que você pode ir a 10 cultos, a 35 eventos, escutar 45 pregações, ouvir tudo isso. E você continuar não tendo uma identidade segundo o coração de Deus. Porque isso você só acha no lugar de intimidade. Aleluia. Intimidade é o quê? Você e Ele. À mesa. Você e Ele no seu quarto, no secreto. Isso é intimidade. Então, aonde, Roberta, que eu acho, por que eu falei para você no início que eu fiz várias coisas para Deus, eu me movi, mas eu não sabia quem eu era e eu não fazia para Deus, porque eu não o conhecia. Quando eu fui conhecer Deus, quando eu entendi que era a minha vida no secreto com Ele. Isso não é no podcast. Isso é a Roberta no secreto. Isso é a Roberta que busca, que entendeu um lugar, há 3 anos atrás, mais ou menos, eu entendi que eu precisava todos os dias acordar e ter o meu tempo com o Senhor. Então, antes de eu dar bom dia para o Instagram, antes de eu dar bom dia para o WhatsApp, eu trabalho com países 8 horas, 9 horas de fuso. Então, quando eu acordo, eu já estou 9 horas atrasada. Então, eu trabalhava a madrugada inteira, eu acordava direto dando um oi para o WhatsApp e eu entendi que não, quem tem que ter minha primazia é o Senhor. Então, não é uma regra, tá, gente? Cada um, talvez, Com suas na madrugada. Cada um com... Mas eu entendi que para quem eu sou e para o meu tipo de personalidade, para mim, Roberto, meu DNA, eu tenho que acordar e priorizar o Senhor. Então hoje eu acordo e dou bom dia para o Espírito Santo. Às vezes 5, 10, 15 minutos, não importa o tempo que eu tenha. Eu falo que eu sento e eu tomo um café com Jesus. Eu convido Ele para o meu primeiro bom dia. Eu gasto tempo com Ele. Eu encho a minha cabeça de gratidão. Aleluia. E por quê? Porque nos primeiros meses, inclusive, que eu fiz isso, sabe o que eu fazia primeiro? Eu só contava problema para Ele. Não. Eu só fazia reclamação. Ou eu só pedia coisas. Tá? E eu me considero uma pessoa até bem grata. Sim. Então, não é porque eu não tinha palavras de gratidão, ou porque eu sou uma pessoa... Não, mas é porque é normal a gente ter esse tipo de relacionamento com o Senhor. Até que um dia o Espírito Santo falou para mim como que eu queria edificar a minha mente. Como que eu queria construir o meu dia. Eu não entendi aquilo, eu fiquei com aquilo muito tempo. E Jesus não me respondia nada. Muito tempo, mas foram meses orando. Até que um dia eu vi lá em Provérbios, como eu sou ruim demais para poder gravar o lugar... Mas tá lá em Provérbios, tá? Tu lê Provérbios inteiro, tu vai descobrir, entendeu? Tá facinho para você. É bom que é pequeno, então tá facinho para você. Mas lá em Provérbios, um dos capítulos fala sobre essa gratidão, sobre esse lugar de gratidão, sobre uma vida de gratidão, sobre ativar a gratidão. Gente, aquilo foi uma chave na minha vida. Uma chave. Eu hoje acordo, eu dou bom dia pro Espírito Santo e eu só falo o quão eu sou grata. Eu só engrandeço. Sem B.O.s. Sem nada. Só... Sem conversa intensa, sem reclamação, sem murmuração, sem bate-papo, sem nada. É só agradecendo, louvando. Senhor, obrigada por esse dia. Senhor, obrigada por quem tu és. Obrigada pela minha casa. Senhor, obrigada porque eu tô aqui. Obrigada porque o Senhor deu o sopro da vida para mim mais um dia. Obrigada, Senhor, por onde eu estou. Jesus. Obrigada pela minha família. Gente, isso muda simplesmente tudo. Muda tudo. Em dezembro eu fiz uma ação
formação na internet, quase com um grupo de mulheres, fiz no Estar Com Elas, que é uma plataforma de mulheres que eu tenho, e fiz também lives na internet. E aí passei assim, foram 3 vezes, 24 horas sem reclamar. Meu Deus, muita mulher surtou, não. Pensa na dureza que foi. E você não pode reclamar de nada. Vou fazer esse desafio aqui, viu? Faça o desafio, vocês vão ver que é 30 difícil. dias É sem de reclamar. Não começa com 30 não, minha senhora, que tu vai pecar no primeiro. Gente, teve um dia que eu não cheguei até o meio-dia. Foi mesmo. Eu não cheguei até... Não quero reclamar de nada. Meu Deus. Não é, mas isso aqui não tem por que reclamar. Tu não tem por que de reclamar alguma coisa hoje? Fala pra mim. Tem. Tá? Do lado, não tem? Não tem. Tu não tem, querido, por que reclamar? Tu não tem? Eu tenho um caminhão de coisa pra reclamar. Eita, Reclamar do meu cara Deus. que falou mal de mim, do outro que me roubou, do outro que fez não sei o quê, do outro que foi injusto. Eu tenho muito motivo pra reclamar. Tem por que reclamar dessa calça que tava apertada, tem por que reclamar que eu engordei, eu tenho que reclamar que eu tenho celulite, eu tenho que reclamar que o meu cabelo hoje não amanheceu bom. Tem coisa demais. Tu tem motivo demais pra reclamar. E aí eu entendi o quão forte é. E você sabe que uma das meninas que trabalha comigo no meu marketing, ela mandou pra mim um estudo feito em Harvard sobre isso. Sobre murmuração, reclamação, palavras pesadas. Isso é uma lente que você decide ou não vestir. Ou eu coloco essa lente ou eu tiro essa lente. Então a murmuração, a ingratidão, palavras não pode estar na tua lente. Não pode, tira esse óculos, quebra, joga no lixo. Então eu aprendi a amanhecer o meu dia só dando palavras. Não tem, eu não sou uma pessoa mal-humorada, graças a Deus, mas eu sou irritada. Eu sou uma pessoa brava, demais da conta. Demais. Pavio curto, que nem o povo fala. Eu mudei isso dentro de mim. Todavia sou brava, todavia sou chata, todavia sou tudo. Mas mudou uma lente dentro de mim. Ele fala, cara, não, você muda o ambiente. É o doce perfume. Então, quando você vai trabalhando a sua identidade... Roberta, o que isso tem a ver com identidade? Tudo. Tudo. Porque você tem que tomar decisões em relação a isso. Como você está construindo você? Como você está se construindo em Deus, se deixando moldar? Quando eu me deixei moldar, que eu vi que eu amanhecia já meus dias maus. Que eu já amanhecia mal. Troquei essa chave. E hoje eu vejo como isso muda as minhas manhãs. E muda os meus dias todos. E pasmem, eu faço a mesma coisa durante o dia. Quando eu estou numa reunião de trabalho, normalmente eu trabalho pelo telefone 24 horas, né? E quando você é empreendedora, você sabe, não tem sábado, domingo, feriado, não tem dia que você tá doente, não tem férias, não tem nada, querida. Isso é pra quem é CLT. Quem é empreendedora, tu nasce trabalhando. Acorda trabalhando, dorme trabalhando, ok? Se não te contaram isso, assistiu o videozinho que todo mundo é empreendedora, que ser empreendedora é maravilha, isso é mentira. Deixa eu te contar, te enganaram. Não é verdade. Depois eu te conto verdade. Vai lá no meu Instagram que você vai ouvir a verdade do empreendedorismo. E quando eu tô trabalhando, às vezes, numa reunião que vai ficando intensa, eu tô vendo que eu tô perdendo aquilo que tem que ser, automaticamente eu já faço o quê? Gente, nós vamos parar um pouquinho aqui essa reunião, vamos sair dessa ligação um pouquinho, daqui a pouco eu volto. Quem trabalha comigo já sabe. Eu estou a ponto de perder a paciência. O limite, a paciência. Eu estou a ponto de me tornar aquilo que Satanás quer que eu me torne, e não aquilo que é a minha identidade no Senhor. Então eu paro, eu saio da ligação. Domínio próprio. Eu saio, eu tô tentando. Então eu aprendi. Então hoje, para você realmente ter um caráter forjado no Senhor, você vai precisar entender quais são as armas que Ele está depositando. Existe uma medida para cada tempo. Existe uma medida para esse tempo na sua vida. Amém, então eu estou construindo a identidade da Roberta no Senhor. Amém. Porque a identidade da Roberta, segundo... O caído que começou lá com Adão e Eva já tem. Então, o que eu fui trabalhando? Fui trabalhando isso. Aí vamos para temperamentos, que é algo que você falou. Eu sou expansiva, eu falo, eu sou sanguínea, hemorrágica, eu como sou dizem, hemorrágica, eu sou tudo, gente. Me too. Eu sou colérica, eu sou tudo. Ai, mas é pecado. As coléricas não vão pro céu. Você que não vai, querida. Eu vou. Eu vou colérica, sanguínea, tu vai pro céu. Eu não creio, não. Tenho a convicção, filha. Tenho a convicção. Eu tenho convicção que eu vou. Agora, o que eu tenho que fazer? Moldar. Você entendeu? Moldar. Deixar o Espírito Santo, né? Moldar. O que as pessoas hoje querem fazer? As igrejas, os coaches, as psicólogas, as manipulações, as líderes. Esse a gente quer manipular o que a pessoa tem. Não, o Senhor me fez assim, você concorda? Quem soprou você? Jesus. Quem soprou Roberta? Jesus. O Senhor me fez assim. O que eu tenho que fazer? Submeter Amém. O meu temperamento a Ele. Submeter a minha essência a Ele. Existe um equilíbrio no Senhor. Sem fantasia, sem religiosidade. Existe esse lugar. Agora, não. Roberta, se torna uma pessoa que chega aqui,
Vou chegar. Tudo bom, querida? Tudo ótimo? Sim. Pelo amor de Deus. Isso não sou eu. Isso é um fake. Isso é um projeto de Isso é uma mentira. Isso é uma farsa. Isso é o que as pessoas são. Isso é o que as pessoas Tem gente que são. se incomoda com a minha risada, pastora. Filha, então compra outra. Essa é a que eu tenho. Jesus me fez nascer assim. Eu rio assim. Aí esses dias disseram que tem que rir pra trás. Eu rio pra frente. Mas que loucura, tu tá entendendo? Agora, eu tava falando pra elas aqui antes de começar. Existem coisas que você se sujeitar a ser moldada pelo Senhor, você vai ter. Talvez, nesse seu excesso de temperamento, talvez você tomou lugares que não são seus. Talvez eu fui criada para dar certo. Ok? Eu ouvi a minha vida inteira que eu ia dar errado, que eu não ia ser ninguém, que eu não ia conseguir nada, que eu não ia ter nada. Então, eu, como uma válvula de escape, como muros de proteção, eu me coloquei naquele lugar que eu tinha que dar certo. Então, para eu ter que dar certo, primeiro, a figura masculina para mim era só coadjuvante. Nunca ia me submeter a homem nenhum. Por quê? Porque eu fui criada para dar certo. Porque eu precisava acontecer. E eu tive que fazer 4 filhos darem certo. Olha a minha mentalidade. Eu tive que fazer. Eu tenho que dar certo. Eu. Quando eu entendi que não é sobre mim, mas é sobre o próprio Deus. O próprio Deus. E que o que ele tem, thank you, Jesus. Olha aqui. O Espírito Santo acabou de me mostrar, tá? Você está recebendo fresco. O que ele tem é um rio de água viva. É uma água limpa, é uma água que purifica. Por que aquela mulher, ela foi salva e ela foi liberta quando ela foi ao poço? Porque ela entendeu o rio de água viva. Quando você entende que você é isto aqui e que esse rio de água viva, ele entra e ele realmente transforma, muda, lava. Ele molda a tua real identidade. Você não precisa da blogueira te falar. Você não precisa do coach te falar. Você não precisa... Porque é o próprio Deus. Por isso que você só vai ter uma identidade forjada no Senhor, no lugar da intimidade. No lugar, porque quando você bebe essa água, ela entra limpando, transformando e mudando. Ela sacia a sua sede, sacia as suas carências. Aí eu entendi que não era sobre eu dominar sobre um homem. Era sobre eu entender o meu lugar de esposa ao lado do homem. Você entendeu? Quando eu entendo, não é sobre eu ter que falar alto para as pessoas me ouvirem. É sobre eu entender que a autoridade que o Senhor depositou nas minhas mãos, sendo usada da maneira correta, faz com que as pessoas automaticamente reconheçam em mim essa autoridade. Reconheçam em mim. Eu fui consagrada pastora há 2 anos atrás. Que, diga-se de passagem, eu nunca quis. Eu nunca quis esse lugar. Não tem nada errado quem quer, tá, gente? Às vezes você nasceu com esse sonho, o Senhor colocou. Eu nunca quis, ok? Quando me consagraram pastor, o pastor Luiz Hermínio, o nosso pastor do Mevan, eu sou do Mevan, o nosso apóstolo, né, que nem as pessoas falam, o cabeça da igreja, que é Jesus, né, não é o pastor Luiz, mas ele que é a pessoa responsável ali pelo Ministério Mevan. Quando ele nos consagrou, eu até brinquei com ele, eu falei, pastor, não queria, por que o senhor fez isso? E aí é um papo para outro podcast, mas uma das coisas que o Espírito Santo falou comigo ali naquele dia foi: eu estou apenas reconhecendo em público aquilo que eu já te divei no particular, no privado. As pessoas já me chamavam de pastora há muito tempo. Eu nunca pedi para ninguém me chamar de pastora. Mas aquilo que você carrega, as pessoas reconhecem. Então, quando você é dona de uma empresa, quando você é líder de um departamento, quando as pessoas elas vão receber aquilo que você carrega. Se não existe esse reconhecimento, é porque você não carrega. Me desculpa, é porque você não carrega. Então eu quero forjar a minha identidade, eu quero trabalhar a minha identidade no outro. Eu quero trabalhar com o que eu... Não. Tem que ser com a base do manual, que é a palavra de Deus, na sua intimidade com ele, com o que Cristo tem. Então a Roberta, talvez eu falei nesse café da manhã, inclusive. Gente, hoje eu sou nem 50% do que eu já fui. De agitada, eu fui moldada, entendeu? Eu fui moldada. Mas se eu chegar aqui para poder me transformar em quem eu não sou, aí eu sou uma farsa, eu sou um fake. E aí aquilo que eu falei offline, eu vou trazer isso para vocês talvez com muita clareza. Acho que essa câmera é a minha próxima, né? Aqui. Vou trazer muito, muito claro para você, olhando no fundo do teu olho. Não tente ser aquilo que o Senhor não te criou para ser. Não projetou. Ele não te desenhou para ser isso. Então a sua identidade perfeita, certa, correta, está nele. Você vai achar nesse lugar de intimidade. Não é porque você tem que falar baixo ou alto.
Existem muitas Jezabéis, existem muitas mulheres dominadoras caminhando num espírito errado que falam bem baixinho, que são bem quietinhas, que são bem, bem, bem quietinhas. Existem muitas mulheres roubando a identidade de homens bem baixinho, bem quietinha, talvez bem mansa. E também existe ao contrário. Existem muitas mulheres conquistando o mundo, falando, agarrando, mulheres guerreiras, mulheres intencionais, mulheres que estão construindo coisas fortes, falando bem baixo. Quem constrói, quem guerreia, não é só quem fala alto, né? Porque a gente tem o conceito. Essa mulher aqui, ela é ótima, ela é forte. Tem muitas fortes que falam baixo. E tem muito ao contrário, muitas fracas que falam alto. Por isso que uma identidade forjada no Senhor é o que realmente vai transformar a sua e a minha vida. Se permita ser poldada pelo Senhor. Talvez a risada para frente ou para trás, Jesus não está nem aí. Mas talvez o quebrantamento do orgulho, talvez o ajuste na medida de Deus, é o que Ele quer que você faça. Amém. Então, por isso que tem que ter intimidade no Senhor para ter uma vida transformada. Amém, pastora. É uma consciência mesmo, né? Recentemente eu recebi um convite do qual eu imaginei que ia chegar daqui a muito tempo, muito tempo. E eu disse, não, isso não. Deus, isso é muita responsabilidade, eu não quero isso. E foi interessante que Deus falou comigo, pastora, que eu recebi um convite que era para eu aceitar. Olha, se ele não avisa, ele te preparou antes. Eu já ia dizer, não é para agora isso não. Exato. Não é para esse tempo. Enfim, Deus me alertou antes. E só por conta da palavra dele eu vou dar um sim, vou me movimentar. Mas enfim, isso você conseguiu por quê? Por causa do seu tempo de intimidade com ele. Porque você está nesse lugar. Porque você não teria escutado se você não estivesse nesse lugar. Então, voltando ao início do podcast, sempre, gente, o Senhor ele vai organizando tudo, tá? Ele vai organizando tudo. Para ser guiado pelo Espírito Santo, tem que ter intimidade com Ele. Se você não conhece o coração do Pai, o cheiro do Pai, a voz do Pai, você não consegue ser guiada por Ele. Você não consegue ser guiada por Ele. Que tipo de filho você quer ser? Que tipo de filha você quer ser? Aquele que se lança no colo do Pai, ou aquele que sempre tem medo, que não conseguiu romper a barreira da intimidação, a barreira do medo, a barreira, sabe, você vê filhos assim, tem filhos preferidos, né? Que as pessoas falam, tem os filhos preferidos. Eu falo, eu tenho 4, não tenho nenhum preferido. Nenhum. Todos eles têm acesso. Todos eles têm acesso, todos eles ativam. Então, na minha casa, a gente não vive isso. Mas, às vezes, a própria personalidade de um e de outro, um gosta mais de abraço, o outro não gosta de abraço, um beija, o outro não beija, um conversa menos, o outro conversa mais. Isso tá tudo bem, isso é personalidade. Sim. Né? Que aí você vai colocar. Mas o coração, o acesso ao coração do Pai é independente se eu sou colérico ou fleumático. É independente da minha personalidade, é independente de quem eu sou. Você tem que ser aquele filho que se joga no coração do Pai, que se rende independente de qualquer situação. Porque aí você entra nesse lugar, onde seus olhos estão nele, o seu ouvido está nele, onde você tem intimidade para ouvir o comando dele. Amém. Amém. Até eu fiz o comentário para que nós, de fato, possamos entender que nós não estamos prontos. Se nós ficarmos sempre em uma linha de perfeccionismo, ou, ai Deus, mas eu ainda erro nisso, não sei. Você vai errar. E nós não estamos falando de pecados, como é que se diz? Domesticados, que você está vivendo aquilo ali já antes. Não é sobre esse tipo de vida, mas no sentido de que nós falhamos mesmo. Nós erraremos e, enfim, Deus sabe disso também. Mas Ele vai nos confiando, né? Ele vai colocando coisas na nossa mão, vai confiando. E, enfim, estou aí, pastora, nesse desafio. Estou compartilhando isso, mas Deus sabe que eu só queria aquele lugar. Quer virar um pouquinho agora? Vamos para o empreendedorismo? Vamos até porque a gente tem que fechar, né? Vamos lá. Virar para a gente conseguir fechar. Me diga aí, quer começar então pela Sheikha Musa?
Então, gente, aquela Roberta que vocês ouviram até aqui, que engravidou aos 13 anos, que não ia dar em nada, que não conseguia nada, o Senhor resolveu soprar essa mulher, né? Soprar, eu acho que ele foi trabalhando no meu coração e ele foi cuidando de mim ao ponto de entender, não, agora ela está pronta para viver grandes desafios, né? E talvez é isso que o Senhor, inclusive, acabou de falar para você. Eu entendi por que eu estou te fazendo essa proposta. Porque eu entendi que você está pronta para viver esse desafio. E aí existe uma chave aqui. Quando você não se permite ser esticada pelo Senhor, você pega aquelas sementes que Ele está colocando e dispensa elas. Porque o Senhor, Ele deposita uma semente na sua mão. E se você, às vezes, até para justificar, você não aceita, você não cuida, você não rega, você não planta, você desperdiçou a semente que Ele colocou. É como os talentos. Né? Ele se achou tão bom, tão cuidador dos talentos, que ele pegou aquele talento e ele guardou. E quando o Senhor chega, mas eu não queria perder, eu não queria talvez correr o risco. Não. Eu coloquei para você, o que você fez? Então a gente às vezes subestima o poder do Senhor. Então, quando ele te esticar, permita ser esticada. Viva isso. Isso é viver um nível de confiança no Senhor. É ativar a sua fé. Isso foi o que aconteceu comigo. A gente vai ter que falar bem rapidinho para a gente conseguir finalizar. Mas eu me permiti ser esticada pelo Senhor nesses anos. E eu entrei para o ramo do cabelo, eu precisei viver uma virada muito grande na minha vida, eu precisava começar a me sustentar, eu precisava começar a ter dinheiro, eu precisava começar a ter uma carreira profissional, eu já tinha as 4 filhas, eu fui pro ramo do cabelo, eu me formei cabeleireira e eu apaixonada pelo mundo da beleza, foi assim algo do nada. E isso é um dom e um talento que o Senhor dá, do nada ele sopra isso na nossa vida e eu não tinha dom nenhum, gente, com o cabelo, meu cabelo inclusive é horroroso, eu não tinha facilidades, não sei pegar, né? Não é aquela pessoa que nasceu a vida toda, escovou cabelo, a vida... Não, nada disso. Foi um dia o Senhor abriu uma brecha e lançou um dom na minha vida do nada. Do nada. Eu vivi o sobrenatural de Deus em relação a isso. E eu me tornei uma cabeleireira, falo que não uma cabeleireira, eu me tornei a melhor de todas. Foi um sopro assim mesmo de Deus. E ali eu comecei a prosperar, ali eu comecei a viver coisas que eu nunca imaginei viver mesmo profissionalmente, ganhar dinheiro com aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. E teve um dia que teve uma oportunidade de eu sair do Brasil e ir para os Estados Unidos. A minha família já estava lá, meu pai já estava lá e as minhas irmãs já estavam lá. E meu pai sempre querendo que a gente fosse para lá por segurança, tudo. Eu morava no Rio de Janeiro, então era muito mais fácil e mais seguro para os meus filhos, que eram pequenos, viver lá. E eu fui. E aí, resumindo bem rapidinho, eu fui, tentei trabalhar com cabelo lá, comecei a trabalhar, porque quem é cabeleireira, meu filho, qualquer canto, você pega uma cadeira de plástico e faz cabelo, tu ganha dinheiro. Pega uma caixinha de madeira, senta a cliente lá em cima, lava a cabeça na pia, no balde, whatever, e tu faz dinheiro. E eu comecei assim, tá? Então, obrigada, Espírito Santo. Uma palavra que o Senhor me deu essa semana. Não desperdice os pequenos começos. Não desperdice os pequenos começos. Nunca desperdiça uma pequena semente. Ela pode virar uma árvore muito frutífera. Amém. E eu não desperdicei. Foi uma porta bem pequenininha, foi algo muito pequenininho, mas eu entendi que vinha de Deus. Então, tudo na minha área profissional, eu fui recebendo, fui trabalhando, fui regando, né? Óbvio que no meio do caminho, algumas sementes eu perdi, porque eu não me dei conta, não estava atenta à voz. Mas as coisas que quando eu entendo que vem do Senhor, gente, eu rego mesmo, eu cuido mesmo para frutificar. E assim foi a minha carreira. Do nada eu aprendi, do nada eu me tornei a melhor. E eu falo que tudo que eu faço hoje é com muita excelência mesmo, porque eu me dedico, eu busco muito. E eu sei que o meu dom vem do Senhor 100%. E a gente montou uma empresa de cosméticos, de produtos capilares. Foi muito difícil. Eu trabalhei com cabelo, fui dona de salão de beleza, tudo isso, e do nada teve a oportunidade de começar uma empresa mesmo de produtos cosméticos, de produto para cabelo, shampoo, condicionador, máscara, alisamento. E ali o Senhor me soprou para vários e vários e vários lugares. Vários lugares. Hoje a nossa empresa, ela está em, como a gente falou no início ali, em 18 países do mundo. A gente vende produto de cabelo para tudo quanto é canto. Hoje o Senhor nos soprou com um favor e uma graça muito grande no Oriente Médio. Hoje nós trabalhamos ali e é uma história bem interessante, porque não
numa região, digamos assim, né? Porque não é um país, são vários países, numa região onde a mulher não tem voz, onde a mulher não é nada. Ainda mais quando eu comecei lá, que foram 16 anos atrás. Eu falo que nessa época eu não estava nem casada, e lá a mulher não é nada, e se não tiver marido, é menos nada, né? E sempre que eu ia para as reuniões, para tudo, eles perguntavam, ué, mas cadê o seu sócio? Cadê o seu sócio? Cadê o seu sócio? Seu sócio não vem? E o meu sócio é Jesus, né? Ele que é o dono da empresa, ele que é o cabeça da empresa. Eu sempre falava, não, ele não pôde vir, ele não pôde vir, mas eu estou aqui representando ele, mas eu estou, então, eu falo, quando você entende quem é o seu sócio, quando você entende quem é o dono daquilo que você tem, você é só uma mordoma mesmo para cuidar daquilo que ele depositou como dom e talento nas suas mãos. Foi assim que o Senhor me implementou lá. Muitas palavras o Senhor me deu, muitas, quando a gente falou sobre a Sheikha Musa. Nessa época que eu tive contato com ela, eu tinha muitas palavras que eu ia sentar na mesa de reis e rainhas. Imagina isso, eu estava no Brasil, nem rei existe, né? Só em desenho animado, né? Só em filme, nos Estados Unidos, que tão pouco existe rei, né? Rei nessa época não tinha mais encanto nenhum, né? E lá no Oriente Médio, isso daí é uma realidade, né? A gente tem os sheiks, que são os que cuidam dos países, né? A voz maior do país. E tem, óbvio, as mulheres, que são as primeiras damas. E a Sheikha Musa, ela é a primeira dama do Qatar. Ela era, e eu conhecia algumas sheikas daquela região, e eu falava que tinha uma que eu tinha vontade de conhecer, era ela, porque ela realmente ela é o símbolo de uma mulher muito empoderada. Ela em si, ela é muito bonita, ela se veste muito bem, tá sempre com abaias lindas. Então ela era uma mulher que, sabe, aquela mulher que você olha e fala assim, uau, né? Que mulher empoderada, que mulher bonita. E quando eu fui ao Qatar a primeira vez, eu falei isso para essa família real, né? Eu me associei à família real do Qatar. Então, aquela palavra de anos atrás, lá no meu pequeno começo, ela estava se concretizando. Eu estava assinando um contrato com membros da família real. E nesse dia, eu falei para eles, eu falei, e ela já tinha, essa sócia minha, ela já tinha 7 salões de beleza. Eu estava abrindo o 8º com ela, uma marca minha, num salão de lá. Sócia da família real. E, meu Deus, eu chorava muito naqueles dias, porque, sabe assim, aquelas coisas que você nunca imagina? Deus, e se bobear até a pessoa que te deu a palavra, você até julga mesmo mal. Meu Deus, essa irmã não sabe nem o que ela está profetizando. Porque é muito superior, né, à realidade. Você não consegue imaginar, você não consegue se ver nesse lugar. E naquele dia eu estava naquele lugar, e aí eu já estava cheia de fé, né? No dia que eu estava assim, a minha bolinha da fé estava toda inflada por aquilo que o Senhor estava fazendo. E quando eu estava ali naquela mesa, eu virei para aquela sheika que estava comigo, eu falei para ela, e a Sheikha Musa vai nos seus salões? A Sheikha Musa era literalmente a primeira dama daquele país, né? E ela falou assim, não, ela tem um salão no palácio, né? Onde ela mora, ela tem um salão enorme só dela. E ela traz, com um jato dela, ela traz os cabeleireiros, os profissionais de Londres, né, que fazem a família real. E, por sinal, Sheikha Musa, nessa época, ela era a segunda maior, a mulher mais poderosa do mundo, a segunda maior autoridade feminina no mundo. A primeira era a Rainha Elizabeth, que era viva, e a segunda era a Sheikha Musa. Então, eu estava falando da segunda maior autoridade do mundo. Do mundo. E não é pouca coisa, né? Muita coisa. E eu falei para ela, ela falou assim, ela deu até uma risada, ela não faz, ela traz os cabeleireiros de lá e tudo, não sei o quê. Eu falei, pois um dia eu vou fazer o cabelo dela. Ai, tipo, ela deve ter uma coitada, né? Quem é essa moça, né? Essa aí é bem doida mesmo. Aí eu olhei pra cara dela e falei, pois é, né? Você tá pensando isso, né? Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho uma palavra que eu ia fazer coisas com reis e rainhas e ela tá se cumprindo aqui. Com pessoas importantes, né? Com as cabeças dos países. E ela tá se cumprindo. E agora, falando com você, eu tenho a convicção que um dia, eu ainda brinquei pra ela e pro marido, né? Que era o sheik que tava do lado. Falei, anota aí a data de hoje. E um dia eu vou estar fazendo o cabelo dessa mulher. E ela deve ter olhado e falado que mulher maluca. Eu acho que não passaram, gente, 8 meses. A gente inaugurou o salão. A gente inaugurou o salão. Eu acho que 30 dias depois da inauguração. A gente recebeu um telefonema, ela recebeu um telefonema da assistente da Sheikha Musa, solicitando aquela mulher que abriu o salão junto, para ir ao palácio fazer o cabelo dela. Que era eu. Então, foi a experiência mais maluca que eu vivi na minha vida. Não dá para contar a experiência, porque foram muitas coisas. Mas eu entrei.
na casa. Se tem algo que eu senti na própria pele, foi a sensação que Esther deve ter sentido quando ela entrou naquele palácio para encontrar com o rei. É um favor sobrenatural. É uma graça que nem que se você fosse a mais bonita, mais rica, mais linda, você teria aquele acesso. É um acesso que você não que compra. Deus dá. Não, é um acesso que você não compra. Eu quero comprar um ticket. Eu quero comprar um ticket para fazer o cabelo da Chicamusa. Não está à venda. É inegociável. Não existe. Entendeu? Não tá à venda. É só o próprio Deus. E eu acho que uma mensagem que o Senhor tem para você, empreendedor, empreendedora, para você que trabalha fora, para você que é um CLT, que é uma empreendedora ou empreendedor corporativo, não despreze os pequenos começos. Não despreze. Amém. Se eu não tivesse acreditado quem eu era lá no início, quando eu comecei numa cadeirinha de plástico, aprendendo do nada, cortando cabelo torto, escovando o cabelo errado. Eu pegava cabelo liso. A primeira vez que eu escovei um cabelo foi da minha irmã, que tinha o cabelo liso. Meu Deus do céu, eu consegui botar o cabelo dela ruim. Meu Deus. Do cabelo bom, eu deixei ruim, gente. Vocês não têm noção. Eu não tinha nenhum talento para fazer o que eu faço. Mas eu não desperdicei os primeiros começos, o início, o básico. E aquela mulher que estava naquilo tudo, um dia foi projetada dentro da Casa Real. Uau. Dentro da Casa Real. Porque o favor do Senhor é ilimitado. É ilimitado. E é nesse lugar que você tem que andar. Aleluia. E se hoje, com esse podcast, eu quero ativar algo dentro de você, Amém. número 1, essa rendição ao Senhor. Entendimento de você só vai conseguir entrar nesse lugar com intimidade com o próprio Deus. Não é sobre pessoas, é sobre o próprio Deus. Amém. É sobre um lugar de intimidade. 2, um coração grato, um coração rendido, um coração desprendido ao Senhor. 3, entendendo que você precisa estar conectada com a voz do próprio Deus. Só nesse lugar de obediência, você vai entender e vai conseguir ser projetado. Então, vale a pena permanecer nesse lugar. Vale a pena permanecer nesse lugar. Pastora, quem é que tem o coração dos reis nas mãos, né? O Senhor, e Ele inclina para onde Ele quiser, e Ele inclinou para você, né? Você contou esse testemunho para ela? Não contei o testemunho para ela, eu falei para ela. Engraçado, eu contei o testemunho, eu fiz a Xuxa também, né? E a Xuxa, na época, tão engraçado, você falou agora isso veio no meu coração. Porque você tem que deixar uma medida do Senhor em tudo que você faz. E vai. Eu não contei para ela que eu tinha uma palavra de Deus, de estar ali, tudo, até porque você não tem muito tempo, né? São muitos assessores, é muito tudo para você estar perto dela. É a segunda mulher mais potente e poderosa do mundo. E foi tão engraçado porque ela queria que eu voltasse lá toda hora. Ela queria que eu fosse várias vezes. E aí eu falei pra ela que eu não tinha como. Eu não tinha aquela agenda. Eu não podia. Porque não era mais o propósito de Deus. Parece que eu fui soprada ali só pra cumprir o propósito. Mas não era pra eu continuar. Então fica aqui, uma dica pra você. Pode ser tentador. Pode ser promissor. Pode ser maravilhoso. Meu Deus. Mas se não tá no propósito, não permaneça. Não permaneça. Aquela mulher pagaria muito caro para ter a minha presença ali. Seria talvez o corte, a escova, o tratamento capilar mais caro, que eu recebesse mais dinheiro. Poderia me abrir muitas portas, me tornar a cabeleireira da Sheikha Musa. Eu não bati nenhuma foto, eu não fiz nada, nada. Eu nunca usei isso como uma arma de venda no meu negócio. Eu uso como testemunho. Amém. Como testemunho. Na verdade, o Giba, meu marido, que sempre lembra, né? Como testemunho pra gente falar. Mas é pra te dizer o quê? Vale a pena obedecer. E não use pessoas, não fique em lugares, não permaneça, não force portas que o Senhor não está mandando você fazer. Porque da mesma forma que o Senhor me colocou ali, se eu quisesse permanecer na minha medida, eu poderia perder tudo, porque não era o propósito de Deus. Uau. Que Deus tinha era maior, não era só você ser cabeleireira exclusiva de uma pessoa, Deus... Exatamente. Tem muito então, mais. não limite o poder do Senhor. Não limite o que Ele tem para você. Não paralise ali. E eu falei muitas coisas com ela, batemos um papo. Ela queria que eu ficasse, ela queria que eu voltasse, mandou várias mensagens depois. Não ela, né? A secretária dela, assistente dela. Mas eu entendi que não era um tempo. Voltamos ali, fizemos, cuidamos. As minhas assistentes foram cuidar dela. E depois ela dispensou. Mas assim, eu entendi que eu fui para o cumprimento de uma promessa. E that's it. E bastou. E finish, né? Mas é isso mesmo. Não force. Né? Entendeu? É não certíssima, force. pastora. Amém, amém. Meu Deus, que palavra.
De verdade, assim, que palavra. Deixar com que... Esther foi escolhida dentre 127 províncias, né? Ela foi a primeira Miss Universo, né? E lendo e pensando sobre Esther esses dias, eu fiquei, meu Deus do céu, poderia ser 300 cidades, ela seria escolhida, porque estava sobre ela, né, a unção, a graça, e assim, não tem como roubar quando Deus quer promover. Que às vezes tudo bem, eu sei que não tem como você estar compartilhando tudo, tem momentos que Deus vai dizer assim, olha, essa é uma fase para você ficar mais calada, não é para você dizer tudo. Mas tem muita gente também que já fica naquele lugar assim, não vou falar nada para ninguém, porque inveja, não sei o quê, olha só a história de José e tal. Tá, mas o fato de José falar fez com que levasse ele para o cumprimento da palavra. Então, o que Deus tem para a gente vai se cumprir, independente, muitas vezes, do que está ao nosso redor. É porque não é sobre a força do seu braço, né? Agora, tem uma coisa que você falando aqui agora, veio de novo ao meu espírito sobre Esther. O favor de Deus levou Esther para dentro do palácio. Agora, o lugar de obediência, um lugar de discernimento, um lugar de permanecer, estar sensível à voz, fez com que ela permanecesse lá. Porque se você for ver, as pessoas pouco falam sobre isso, preguei sobre isso agora esses dias. Esther estava quase se tornando uma Vasti. Esther quase que perdeu a oportunidade. O tio, né? Do chamado. Botou os pés. Quando ele falou para ela, e aí? Eu preciso de você. Ela estava ficando ocupada demais. Socorro famosa bem. demais, confortável demais. Ela mandou trocar as vestes dele. Meu Jesus amado. Eita. Vamos falar sobre vestes hoje. Ela mandou trocar as vestes dele. Ela mandou, tira o pano de saco e coloca uma roupinha nova. É a roupa que você precisa? Não preciso de roupa. Eu preciso do cumprimento do propósito. Ei, Esther, você não foi colocada aí para hoje querer mudar e manipular o plano de Deus. Porque às vezes o Senhor já te deu dinheiro, já te deu condição, já te deu empresa, já te deu funcionário, já te deu um casamento, te deu filhos. E aí você quer pegar tudo isso agora e não trabalhar mais no nível da obediência. Você quer trabalhar na força do seu braço. Aí você quer trocar a história, você quer mudar. Jesus, agora eu já sei essa empresa, então agora eu não preciso mais do Senhor, meu sócio. Agora o Senhor pode fazer o seguinte, sai da cabeceira da mesa e senta aqui nesse cantinho. Ou se bobear, deixa eu te tirar da mesa rapidinho, porque você está me atrapalhando. Deixa eu te contar uma coisa. Se você não permanecer no lugar de obediência, você sai do propósito. O propósito é um lugar constante de obediência. O propósito é um lugar constante de busca. Aleluia. Quase que ela sai do propósito. Quase que ela se torna uma Vasti. Quase que ela é enganada. E ela estava tudo bem, ela não estava fazendo nada de errado. Não é que ela estava fazendo uma festa. Roberta, ela não está fazendo uma festa, quem está exagerando? Não. Mas ela estava começando a se perder. Talvez porque ela estava tão elogiada, ela estava tão confortável, ela estava tão feliz, ela estava... Hey, o Senhor, Ele não pode perder o lugar do número 1 da tua vida, nem da minha vida. Independente do quão confortável você está, independente do quão feliz você esteja, independente do quanto tudo certo está dando. Pastor Célio fala uma coisa que é muito certa. Aleluia. Esses dias ele falou sobre isso, pregou no culto de domingo. Os homens e as mulheres que nós vemos ultimamente cair, sair do propósito, se perder. Os líderes, os reis, normalmente é quando eles estavam dando certo. Não é quando eles estavam dando errado. Dando errado, todo mundo se submete, todo mundo busca, todo mundo quer ajuda. Dando certo, deixa quieto, Jesus, eu domino. Deixa quieto, Jesus, eu sei como é que faz. Será que você está pronto para dar certo? Ou será que você está precisando cair tudo de novo? Para entender que Ele continua sendo Deus. E eu sei que a gente está avançado no horário. Pastor, por mim, eu continuaria muito mais aqui. Mas eu vejo no meu espírito que acho que a gente tem que finalizar orando sobre isso. Se você me permitir. Vamos. Eu sei que a gente tem mais um monte de coisa para falar, mas o tempo não vai. Porque a gente precisa falar hoje à noite, gente. A gente veio para cá com um propósito. E eu preciso me preparar, eu preciso coisas ainda para fazer. E eu acho que a medida que o Senhor tinha para o dia de hoje já foi essa aqui, para esse podcast. E eu queria acabar orando por você. Orando por você. Que talvez entendeu, talvez já viveu, já experimentou o favor. Mas hoje em dia não consegue mais se conectar com a fonte. Com a fonte. A primeira oração que eu queria fazer é sobre isso.
é que você não se perca. É que hoje as vendas dos seus olhos, que hoje o tampão dos seus ouvidos, que hoje aquela rigidez que você está fingindo que é até mesmo obediência, que é até mesmo, não, porque eu sei o que eu estou fazendo. Não, você não sabe. E eu quero declarar que o Espírito Santo de Deus, ele vai entrar na sua casa, no seu carro, no seu transporte, no seu trabalho, nesta hora. E ele vai quebrar agora toda e qualquer mentalidade que está te impedindo de entrar nesse lugar de total rendição ao Senhor. E que você tenha um verdadeiro saculejar de Deus. Amém. Nesse momento. Amém. E que você tenha tempo de se consertar com Deus. Aleluia. E eu queria orar também por você, que talvez está vivendo anos da sua vida em altos e baixos, que você conquista, e quando você está no topo, você entende que você construiu, não foi sobre a rocha, foi sobre montanhas de areia. E eu quero orar por você nessa hora. E eu quero declarar que você não vai mais viver de altos e baixos, que você vai sim se render, se submeter, que nós vamos nos submeter ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Aleluia. E que nesse momento nós possamos estar falando: Jesus, me mostra para mim mesma. Senhor, todavia existem coisas na Roberta que não cabe mais para essa nova estação. Senhor, que eu entenda o que é o significado real de me vestir de vestes novas, de ser trocada as minhas vestes por ti e não por mim. Que eu me renda aos teus pés para essa nova medida. Que eu não me corrompa pelas vestes da moda, pela tendência, pelo que está em alta, pelo que os outros acham que eu tenho que vestir ou colocar. Que eu seja moldada, tratada em ti, Senhor. Que hoje eu possa estar sensível à tua voz como nunca. E que eu possa de verdade me sujeitar a vestir as vestes que o Senhor tem, para que eu possa ser preparada para andar neste novo tempo contigo. Uma nova estação requer uma veste nova. E que ela seja totalmente desenhada por ti, Jesus. Aleluia. Obrigada, Espírito Santo. Senhor, eu quero declarar que nós vamos entender essa medida. Amém. Senhor, eu quero declarar, Pai, que esse lugar vai ter um marco, não porque a Roberta passou por aqui, não porque o Giba passou por aqui, porque a pastora Aline passou por aqui, mas porque a tua presença esteve conosco nesse lugar. Porque o teu Espírito, uma vez mais, trouxe uma nova medida. E se a palavra dessa tarde foi vestes novas, favor e graça do próprio Deus, que nós possamos entrar e mergulhar neste lugar. Amém. E ter as nossas vidas transformadas por ti, nessa nova medida. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo. Senhor, toca a vida de cada um que direto ou indiretamente está trocando nesse projeto. E que o Senhor sopre esse podcast ao norte, ao sul, ao leste, oeste, e que pessoas possam ter a vida transformadas pela manifestação do teu poder. Não é sobre nós, Jesus. Não é sobre nós. É sobre o teu propósito, sobre o teu plano perfeito, usando as nossas vidas. Estamos aqui apenas, Jesus, para te servir. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo, pelo privilégio de servir à mesa essa tarde. Amém. Tá certo não, ficar terminando o podcast desse jeito, é pastor. Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, de verdade, Senhor. Tu és o nosso Deus, o nosso amigo, o nosso socorro bem presente. Nós precisamos de ti, Jesus, nós só precisamos de ti. Obrigada, Senhor. Meu Deus, que presença linda. Obrigada, Espírito Santo, pela cura que o Senhor fez. Obrigada pela manifestação do teu poder. Obrigada porque o Senhor está fazendo tudo novo de novo. Obrigada, Jesus.
pelo sim do nosso coração para ti. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, porque o MapaCast não nasceu no coração da Wedja, nasceu no teu coração. Sopra, Senhor, na vida de cada família aqui. Senhor, nós queremos, Pai, aproveitar essa oportunidade e colocar, Senhor, o dia de hoje, a noite de hoje, diante de Ti. As casas que vão assistir, Senhor, assistir, Senhor, esse podcast. E também todas as mulheres que estarão conosco, Senhor, na noite de hoje. Amém, Jesus. Só vem sobre nós, Jesus. Só vem sobre nós, Senhor. E nos usa, Deus. Porque nós mesmos não conseguimos fazer nada sem o Senhor. Nada sem o Senhor. Amém. Hoje de manhã eu até mandei um áudio em um grupo, pastora. E meditando assim, né, sobre a presença do Senhor, eu disse, meu Deus, a presença de Deus, ela é tão completa que todos os sentimentos que nós precisamos estar nela, a alegria, a paz, o equilíbrio, que é o domínio próprio, né? Tudo que é o fruto do Espírito, né? A presença do Senhor carrega tudo isso. O que coisas nos dão sentimentos pontuais, né? Você conquista o carro, você tem uma alegria pontual, né? Mas aquilo talvez não te traga paz, ou aquilo, enfim, não é completude. E a presença do Senhor traz isso, né? Sim. Todos os sentimentos que o ser humano precisa estar sob a presença do Senhor. Uau. Pastor, eu quero muito agradecer pelo seu tempo. Foi incrível. Foi o próprio Espírito que nos conduziu, de fato. Tinha várias perguntas para fazer, mas sou muito livre em relação a isso, para que, de fato, o Espírito Santo conduza e que seja dito aquilo que Ele quer expressar, né? Então, está sendo uma honra receber você na nossa cidade. Eu espero que você seja muito bem acolhida, sei que será, porque esse povo que você veio é uma das pessoas mais incríveis que conheço e que convivo. Então, que Garanhuns também te dê e te acrescente coisas, que você se sinta honrada nessa cidade, que o Senhor te surpreenda também aqui, que você receba revelações e porções que talvez em outros lugares você não tenha recebido. Garanhuns tem promessas, né? Nós estamos aqui numa cidade cercada por 7 colinas e que há uma palavra muito poderosa, né, sobre a nossa cidade. Sabemos que Deus levará muitas pessoas daqui, bem como trará muitas pessoas para beber, né? Inclusive, nós temos fontes de águas que são muito famosas aqui na nossa região, né? A água daqui é uma água muito boa para se beber, enfim. Uau. Então, que seja assim na sua vida, que a gente não só receba, mas que você receba muito também daquilo que o Senhor tem construído em nós. Quer deixar algum recado final, alguma coisa, ou... Só obedeçam. Esse é o meu recado final. Eu já estou recebendo muito, eu já estou muito acolhida. Como eu falei hoje no café, eu não queria sair daquela mesa. O Espírito Santo, ele falou tanto comigo no nosso café da manhã. Amém. E eu só estou aqui por obediência. Eu não tinha como estar aqui de jeito, forma nenhuma. Mas o Gibi e eu, nós resolvemos obedecer e vir. E desde a hora que a gente botou os pés aqui, a gente entendeu como é maravilhoso você obedecer. Então, obedeça e permaneça. Obedeça e permaneça. That's it. Amém, pastora. Peça aí pro pessoal se inscrever no nosso canal. A primeira vez que eu peço pra Gente, vamos lá. Se inscreve no canal. Você se inscreve em tanta coisa que não vale a pena, que não edifica, que não dá nada. Aqui vai edificar. Então, você se inscreve no canal, compartilha, faça cortes dessa mensagem. Gente, divulga. Isso é ministério. Isso é ministério. Isso é pregar a palavra. Isso é levar. Isso é ser canal de bênção para a vida de alguém. Então, se você entende, vê do Espírito Santo enquanto você assistia esse podcast, falou com você em algo, multiplica. 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 E se inscreve e passa esse... como fala? Vídeo, esse podcast, esse tempo que estivemos aqui com outras pessoas. Amém. Então, não vou nem dizer nada, né?
feito, acabou. Já tá feito. Irmãos, muitíssimo obrigada por cada um que ficou conosco aqui até o final desse episódio. Vocês sabem, né? Permaneçam ligados na videira verdadeira, que é Cristo, e nele somos nutridos diariamente. Deus te abençoe. Tenho certeza que esse podcast foi muito abençoado. Eu queria... Mas tudo bem, Espírito Santo. Vou guardar meu coração para de noite. Deus abençoe vocês e até la vista.